Olá, juniores! Como vocês estão? Nós vamos estudar muito esse domingo. É muito bom estarmos juntos de novo, né? Para estudarmos a palavra de Deus. Vamos orar um pouquinho antes da nossa aula começar? Senhor Deus, obrigado pelo dia, pela vida, por essa oportunidade de estarmos juntos, Senhor, pela internet, para a gente estudar um pouco mais da tua palavra. Que o Senhor venha nos abençoar em nome de Jesus. Amém. Na aula passada, vocês estudaram a última lição, onde se deu o encerramento da revista, certo? Nessa revista, tivemos lições ricas, muito boas. Aprendemos muito. Aprendemos sobre a criação, como tudo foi feito por Deus. Aprendemos como o pecado entrou no mundo. Aprendemos sobre o dilúvio que aconteceu com as pessoas da época, o que Noé passou, né, com a sua família, como, o que eles viveram. Aprendemos com Abraão, o que Deus prometeu fazer a partir dele. Nós aprendemos também que Abraão foi um homem de fé, o que aconteceu com ele, né, com a sua família, com filhos, netos, bisnetos, o que aconteceu com a sua descendência e como Deus foi com eles. Então, vimos como o povo de Deus sofreu no Egito, como Deus livrou seu povo da escravidão e fez uma aliança com eles. Nós aprendemos muito. Nessa próxima revista, nós vamos estudar sobre os heróis do Velho Testamento, homens e mulheres usados por Deus para abençoar o seu povo. Nesse tempo, vamos conhecer Josué. A lição de hoje foi enviada para vocês através da internet e ainda não chegou a revista de vocês, mas não vamos deixar de estudar. A gente já vai começar estudando pela internet. Assim que vocês tiverem a revista na mão de vocês, quando chegar na igreja, a gente vai avisar para vocês continuarem fazendo o estudo. Aí hoje eu vou explicar a vocês a aula, a gente vai estudar junto, entendeu? Mesmo que seja pela internet, mas vocês vão estudar. Hoje nós vamos conhecer Josué. Moisés já era idoso e, obedecendo a Deus, à sua vontade, apresentou ao povo o líder que ficaria no seu lugar. Lá em Números 27, nós vamos ler Números 27, de 18 a 20. A gente vai aprender um pouquinho sobre o que a palavra de Deus fala sobre isso. Vamos lá? Vocês podem pegar a Bíblia de vocês. Números 27, 18 a 20. Eu já encontrei, tá? Vou ler aqui na mesma versão da Bíblia de vocês, da linguagem de hoje. Vou começar. O Senhor disse a Moisés: chame Josué, filho de Num, que é um homem competente, e ponha as mãos sobre ele. Assim você estará dando a ele uma parte da sua autoridade, para que todo o povo de Israel obedeça a ele. Faça com que ele fique diante do sacerdote Eleazar e diante de todo o povo, e ali você apresentará como aquele que vai ficar no seu lugar. Então ali Moisés já estava obedecendo a Deus, mostrando, né, para o povo que era Josué quem ficaria no lugar dele como líder. Então Moisés subiu, depois disso, ao monte Nebo, em frente à terra que Deus prometeu ao povo de Israel. De lá de cima ele olhou, contemplou toda a terra, viu novamente a promessa de Deus. E lá mesmo ele ficou. A palavra de Deus diz que Deus o sepultou ali. E até o dia de hoje ninguém sabe aonde foi que Deus o sepultou. E daí por diante passou Deus usar a vida de Josué para liderar o povo na conquista da terra prometida.
Josué era ajudante e aprendiz de Moisés. Ele viu como Deus usou Moisés. Ele presenciou a travessia do Mar Vermelho, recolheu maná e codornizes, viu água sair da rocha. Ele fez parte da liderança de um povo que reclamava. Josué sabia que não seria nada fácil ficar no lugar de Moisés e também liderar um povo tão difícil. Mas a gente aprende com a palavra do Senhor todos os dias, quando a gente lê, como Josué vai aprender aqui, ó, que ele não estava sozinho. Deus que daria a terra ao seu povo e o conduziria na vitória sobre os cananeus. Por isso o Senhor animou Josué, que assim como esteve com Moisés, estaria com ele. Josué não deveria ter medo, antes deveria confiar no Senhor. A gente aprende hoje, através da palavra de Deus, que Deus está conosco e Ele nos orienta através da palavra dele. Da mesma forma, Deus animou Josué e falou com ele. Aqui nós vamos ler, ó, podem abrir a Bíblia de vocês, Josué 1, número 7. Nós vamos conferir aqui para vocês ficarem sabendo como que está escrito lá na palavra. Número 1, versículo 7. Vamos lá, já encontrei. Seja forte e muito corajoso. Tome cuidado e viva de acordo com toda a lei que o meu servo Moisés lhe deu. Não se desvie dela em nada, e você terá sucesso em qualquer lugar, para onde for. Assim que está falando nessa versão aqui. Deus falando com Josué, animando Josué. Deus mandou que Josué obedecesse a toda a lei que Moisés dera ao seu povo, que nunca se desviasse da lei. Moisés, ele era inspirado por Deus, né? A gente sabe que ele escreveu o Pentateuco. O que era o Pentateuco, vocês lembram? Os primeiros livros, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Então, mesmo sendo forte, general de guerra, Josué não conseguiria ter vitória se não prestasse atenção na palavra de Deus. Podemos ver que Deus dá muito valor à obediência, por isso ele pediu a Josué para observar a lei, para ele obedecer, né? Nós também devemos dar atenção à palavra de Deus. Podemos ter inteligência, força, eficiência, educação. Porém, o principal é guardarmos no coração a palavra de Deus. Fica aí a dica para vocês, né? No estudo de hoje. Quantos versículos você tem memorizado? Quantas vezes você lê a Bíblia, né, durante a semana? Precisamos dar atenção à palavra de Deus. Se Deus pediu a Josué para ele ficar atento à palavra dele, à lei, estudar, nós devemos também, certo? Então vamos lá. Depois de obedecer a orientação de Deus, que falou para ele, não tenha medo, Josué, né? Ele teve o primeiro desafio como líder. O que ele tinha que fazer? Atravessar o Rio Jordão. Deus mandou que a Arca da Aliança fosse na frente do povo. Essa foi a orientação que Deus deu. E foi exatamente isso que eles fizeram. Quando os sacerdotes que carregavam a arca colocaram os pés no rio, as águas do Rio Jordão se dividiram e o povo passou pelo meio do rio com os pés em terra seca. Alguém se lembra de um milagre parecido com esse? Quem se lembra? A abertura do quê? Mar Vermelho, não é mesmo? Agora Deus mostrou a todo o povo, com esse acontecimento,
que ele estava com Josué da mesma forma que ele esteve com Moisés. Então, por causa disso, Josué foi respeitado. Josué, a palavra de Deus fala lá em Josué 4,14, né? Vamos ler lá para vocês saberem direitinho como a palavra fala. Que a partir desse momento Josué foi respeitado. Naquele dia o Senhor fez com que o povo de Israel ficasse sabendo que Josué era um grande homem. E durante a vida de Josué, eles o respeitaram, assim como haviam respeitado Moisés. A palavra do Senhor nos mostra isso. À medida que Josué ia obedecendo ao Senhor, guardava a palavra do Senhor, o livro da lei, meditava nela de dia e de noite, o Senhor abençoava todo o povo de Israel. Deus tem uma missão para você. A única forma de cumprir a tarefa de Deus é obedecer a palavra dele, assim como Josué fez. Para isso você precisa conhecer a Bíblia e passar tempo com ela. Vamos então, durante essa semana, nos dedicar mais à leitura da palavra de Deus. Todos os dias, vamos nos esforçar para fazermos a leitura diária. Podemos pedir ao Espírito Santo que nos ajude nessa tarefa. Vocês podem pedir ao Senhor que Ele vai abençoar vocês, vocês vão conseguir, certo? Então hoje a gente aprendeu com Josué que ele era um homem forte, ele era um homem corajoso, mas se ele não tivesse sendo orientado por Deus e pela sua palavra e não obedecesse a Deus, ele não ia ser bem-sucedido. Da mesma forma, nós também precisamos buscar o Senhor, fazer a vontade dele e ele vai nos abençoar, tá certo? Olha só, eu sei que vocês não têm a revista de vocês na mão, mas a gente mandou, através de fotos, os exercícios. Vou botar aqui a resposta do Racha Cuca, caso vocês tenham copiado no papel de vocês aí, queiram conferir para ver se está certo. Mas quem não conseguiu fazer, quando chegar a revista, vocês vão ter essas atividades. Daí vocês podem ouvir o áudio novamente, né? Depois de fazer, conferir para ver se está igual, para ver se está certo, tá? Isso aqui é só um recurso que a gente tem para a gente estudar mais, para a gente aprender, para ficar divertido aprender, tá? Vamos lá. O povo de Deus passou quantos anos no deserto? Aqui nós estamos fazendo no Racha Cuca uma cruzadinha. Mas se vocês não conseguirem fazer a cruzadinha, é só olhar na Bíblia, que aqui tem uma referência na pergunta, e vocês vão procurar a resposta, tá? Aqui a nossa ideia é a gente aprender, buscar recurso para aprender, tá? Vamos lá. Vou passar para vocês qual é a resposta para vocês aprenderem direitinho. Tem aqui a primeira, número 1. A resposta é 40. Em Êxodo 16:35 vai dar a resposta. O povo de Israel passou 40 anos no deserto. Agora, número 2. Quem liderou a saída do povo do Egito? Vocês vão prestar atenção aí. Quem é que fez isso? Número 2. A resposta aqui está na nossa revista. É Moisés. Tá direitinho na cruzadinha. Tô conferindo aqui. Tá batendo direitinho. Agora, número 3. Quem sucedeu Moisés? Josué 1, de 1 a 3, que fala sobre isso. Claro, a gente já estudou hoje, que foi o Josué. Certinho aqui. 3, Josué. Agora, número 4. Quando Josué
deveria meditar na palavra. Josué 1:8. A gente não leu isso hoje no estudo. Então eu vou ler aqui para vocês. Eu comentei sobre isso, mas eu não li na Bíblia, então eu vou ler para vocês. Josué 1:8 vai falar sobre isso que Deus pede. Acho que eu li o 7, o 8 não, né? Fale sempre do que está escrito no livro da lei. Estude esse livro dia e noite. E se esforce para viver de acordo com tudo que está escrito nele. Se fizer isso, tudo lhe correrá bem e você terá sucesso. Então aqui Deus manda ele estudar de dia e de noite. Agora eu não sei se está na cruzadinha, tá ali, ó. Dia tem um espaço e um espaço noite. Dá certinho. Agora vamos passar para o número 5. Qual era o nome do rio que o povo deveria atravessar? Josué 3:1. Essa foi fácil, isso eu falei lá no estudo. Rio Jordão, né? Fácil, fácil. Vocês vão fazer direitinho aí. Quem fizer a cruzadinha ou responder as questões vai ficar fácil de fazer essa. Agora o número 7. Ah, não, o número 6. O que Josué mandou o povo fazer antes de atravessar o rio? Isso é importante a gente ler. Josué 3:5. Abre lá a Bíblia de vocês. Josué 3:5. Josué disse ao povo: purifique-se, porque amanhã o Senhor fará grandes coisas entre vocês. Então Deus pediu para purificar, para se santificar. Essa é a resposta do número 6. Número 7, quem levaria a Arca da Aliança na frente do povo? Essa eu falei no estudo. Em Josué 3:8 fala que os sacerdotes fariam isso. Eles que levariam a arca. Agora o número 8, como ficaram os pés do povo de Deus ao atravessar o rio? Essa aí eu também estudei com vocês. Josué 3:17. Seria a palavra enxutos. Dá certinho na cruzadinha. Os pés deles ficaram enxutos. Essa é a resposta. Número 9. O que levaram do meio do Jordão? Isso aqui a gente vai ter que ler na Bíblia, porque não está tão claro na lição. Isso aqui é uma das coisas que a gente vai aprender hoje. Em Josué 4:8. Versículo 8 aqui. Os homens fizeram o que Josué mandou, como o Senhor Deus tinha dito a Josué. Eles pegaram do meio do rio Jordão 12 pedras, para cada tribo de Israel, e as levaram e colocaram no acampamento. Isso eu não lembrava. Foi uma coisa que a gente pode aprender de diferente, que aconteceu lá com o povo de Israel. Agora o 9 já foi falado. Agora o 10. Como Josué deveria ser para conduzir o povo? Josué 1:6. Vou ler lá, só para ficar claro, tá? Josué 1:6. Seja forte e corajoso, porque você vai comandar este povo. Quando eles tomarem posse da terra que prometi aos antepassados deles. Certinho. Ele tinha que ser corajoso. Viu? A palavra certa no número 10 é corajoso. Ok? Agora o desafio dessa semana, eu já falei para vocês, seria que vocês deveriam se dedicar à leitura da palavra de Deus todo dia. Orar, ler a Bíblia,
né? Peçam a Deus, ao Espírito Santo de Deus, que ajude a vocês. Todos os dias vocês fazerem a leitura diária, buscarem a Deus todos os dias. Essa é a parte do desafio, que a gente sempre passa algum desafio para vocês. Aí eu vou pedir vocês para se esforçarem, tá bom? Agora, a resposta aqui das perguntas da leitura diária, eu vou passar para vocês compararem qual que vocês fizerem. Da mesma forma que a gente vem fazendo. Agora aqui, segunda-feira, a leitura diária, em Deuteronômio 34, de 1 a 10, tem a resposta, tá? Com qual líder israelita Deus tratou face a face? Aí a resposta certa é Moisés. Terça-feira, em Josué 1, de 1 a 5, Josué recebeu promessas de Deus. Leia Josué de 1 a 5, tá? Escreva quais foram. Quais foram as promessas? Que ele nunca seria derrotado, Deus estaria com ele, como esteve com Moisés, e que nunca o abandonaria. Tá? Essa é a resposta. Josué, agora quarta-feira, Josué 1, 6 a 9. Tá? Esse é o estudo. E a pergunta é: no que Josué deveria meditar de dia e de noite? A resposta é, eu já li com vocês, no livro da lei de Deus. Quinta-feira, Josué 3, de 1 a 7. A pergunta desse estudo é: o que os israelitas deveriam fazer quando vissem os sacerdotes passarem com a arca? Muito fácil, né? Deveriam segui-los. Isso que tinha que acontecer. O povo tinha que seguir os sacerdotes. Agora, na sexta-feira, Josué 3, de 8 a 17, esse estudo tem essa pergunta aqui: o que aconteceu quando os sacerdotes puseram os pés dentro da água? Esse também eu já falei. O Rio Jordão parou de correr e as águas da parte de cima ficaram amontoadas. Viu? Essa é a resposta. Agora, sábado, Josué 1, 7. Procure no dicionário o significado da palavra corajoso e escreva aqui. Eu já vou dar a resposta para vocês, tá? Para vocês fazerem também. Que demonstra força e disposição diante dos obstáculos ou de problemas, tá? Esse é o significado de corajoso. Vou falar de novo. O significado de corajoso é que demonstra força e disposição diante dos obstáculos ou de problemas. Exatamente o que Josué foi, né? Corajoso. Demonstrou força, disposição diante dos obstáculos e problemas que ele enfrentou. Essa foi a palavra de hoje, o estudo de hoje. Domingo que vem vocês vão continuar estudando o que aconteceu com Josué, com o povo de Israel. E eu peço para vocês terem um pouquinho de paciência, que a revista de vocês vai chegar na mão de vocês. Tá? Assim que chegar, vocês vão poder escrever direitinho na revista, meditar. Tá? Por enquanto a gente vai estar fazendo dessa forma, para que vocês não fiquem sem estudar. Tá bom? Vamos orar agradecendo a Deus? Então vamos. Deus amado, muito obrigado por esse estudo, pela vida de Josué, pelo que aprendemos na Tua Palavra, que possamos meditar na Tua Palavra de dia e de noite, para que possamos ir bem, da mesma forma que o Senhor conduziu a vida de Josué e o Teu povo de Israel, que o Senhor possa estar conduzindo as nossas vidas. Obrigada por cada junior que pôde estudar a Tua Palavra nesse dia, que o Senhor os encoraje, os abençoe, para que eles possam aprender a Tua Palavra todos os dias e viver de acordo com a Tua vontade, meu Deus. Muito obrigado por esse estudo de hoje, em nome de Jesus. Amém.
E no próximo domingo, vocês vão estudar com a tia Duda a lição 2, tá? Vai ser enviada para vocês, vocês vão poder estudar, mesmo pela internet, tá? Não desanimem, não. Deixo um abraço bem apertado para cada um de vocês. A gente está com saudade, mas por enquanto a gente vai ter que estudar desse jeito, tá? Fiquem com Deus. Um beijão para vocês.